Boa noite a todos e todas as estudantes do nosso curso de Humanidades 2 do curso de Assistente em Administração do PROEJ. Sejam Boa todos e noite. todas bem-vindos e bem-vindas. A aula de hoje eu vou dar algumas orientações para vocês sobre o que nós vamos fazer daqui para o final da semana, as atividades e avaliações que ainda terão. Eu vou explicar o conteúdo de duas atividades que vocês fizeram essa semana. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. E vou também, depois, orientar vocês com relação ao final aí do nosso período, tá? Então, nosso componente curricular deve terminar na sexta-feira. Alguns e algumas de vocês têm me perguntado sobre as atividades que nós fizemos. Então, só relembrando que alguns chegaram depois, tudo. Nós já fizemos um questionário. Só um instantinho. Boa noite, Daniele. Seja bem-vinda. A gente fez um questionário, que era para eu poder conhecer vocês. Alguns de vocês responderam, mas nem todos ainda conseguiram, porque no nosso grupo tem 19 estudantes. Eu não sei se é o número de alunos da turma de vocês, se tem mais gente, mas está constando no grupo 19. Então, eu estou contando com esse número para calcular quem está participando, quem não está. Aí, nós fizemos um questionário do Google Forms, que foi o primeiro que nós fizemos. Boa noite, Gleice. Aí depois eu dei uma atividade para vocês que era um teste, para vocês fazerem, que era também do Google Forms. Depois eu dei uma avaliação e depois eu postei uma aula minha, que está lá disponível, e é só isso por enquanto. E agora eu pedi umas atividades que eram para vocês fazerem desses capítulos que eu vou explicar hoje. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Que eram, acho que duas atividades, uma de cada capítulo, para vocês fazerem na apostila, tirarem foto e me enviarem, para ficar mais fácil para vocês, tá? Quem conseguir pode enviar pelo Classroom, mas se vocês acharem mais fácil pelo WhatsApp, não tem problema. E essa atividade pouca gente mandou, poucas pessoas me entregaram. Então, por enquanto, foram 4 atividades que nós fizemos. Tá? Diga, Daniel. Pode falar. Você tem que abrir o microfone. Professor, Diga. foram duas atividades lá naquele link que o senhor mandou, né? E são duas atividades da apostila. Na realidade, são 3 atividades que eu enviei para vocês. 2 Meu no Deus, formulário e e uma agora? prova que também está no formulário agora disponível. E agora, por último, antes dessa aula aí, eu passei para vocês essas atividades para vocês tirarem as fotos da apostila e me enviarem, tá bom? Lembram? Daniel, você levantou a mão? Você ia perguntar alguma coisa? Não. Saiu da reunião. Não sei o que houve. Entenderam? Então, assim, fora essas atividades, a gente vai fazer mais uma avaliação essa semana, que tem a ver com um conteúdo que a gente vai ver ainda daqui para sexta-feira. Diga, Bruno. Você levantou a mão aí? Bruno? Hein, professor? E pode Oi. mandar pelo Google também, né? Sala de aula, lá por onde eu mandei pro senhor. Sim, se vocês não conseguirem usar o Classroom, pode mandar pelo WhatsApp, não tem problema, tá bom? O importante é vocês fazerem. Vocês têm que me entregar as atividades, porque se eu não tiver as atividades de vocês, eu não tenho como avaliar vocês,
tá bom? Isso é muito importante. A presença de vocês naquela aula que nós tivemos na semana passada também porque, deixa eu só explicar, são duas formas que eu estou usando para avaliar vocês. Na realidade, serão 3 notas, porque é como se fosse um semestre. Então, uma das notas é a participação. Então, está todo mundo aqui nessa aula, a presença de vocês já conta como um ponto positivo na nota de participação. A interação de vocês, a entrega das atividades, tudo isso entra na nota de participação. Entregou todas as atividades, mesmo certa ou errada, isso já é ponto na participação. Participou das aulas, tirou as dúvidas, tudo isso entra como ponto na participação, ok? Aí tem as notas das provas, que vão ser 2. Uma vocês já fizeram, que foi semana passada, e eu vou passar mais uma essa semana. Fez as 2 provas, mais a nota de participação, a gente soma e divide e fecha a média de vocês, tá bom? E aí na sexta, segunda, eu já passo para vocês a média final, tá? Agora, para eu conseguir fechar isso, tem que entregar todas as avaliações que eu passei. Senão, eu não consigo, tá? Você quer perguntar alguma coisa, Ana? Não? Tá. É que o seu áudio está ligado. Aí, o que acontece? Vocês têm que tomar muito cuidado para não deixar de entregar as atividades. Tá? O seu microfone está ligado, aí eu fico ouvindo. Olha, você microfone, Ana. Isso, obrigado. Tudo bem com essa questão da avaliação? Vocês entenderam? Sim, professor, entendendo. Joia, tá ótimo. Então, eu estou confiando que vocês estão entregando, estão mandando isso para depois a gente fechar as notas. Se tiver qualquer dificuldade, me A minha pergunte. única falta é a da apostila enviar para o senhor. Tudo bem, tranquilo, tá bom? Aí hoje eu vou explicar esses conteúdos, se caso vocês ainda tiverem dúvida, aí vocês depois me perguntem. E depois eu vou dar mais uma atividade essa semana e aí beleza, nós encerramos aí se vocês não tiverem mais dificuldade. Talvez a gente faça mais uma aula até sexta-feira para eu concluir a apostila, tá? Quem não pegou a apostila... Professor? Diga. Perdão, porque eu entrei atrasado, né? Não, pode perguntar. Assim, eu queria saber, porque lá a primeira atividade, né, que o senhor passou, o senhor falou lá que tinha que ler, né, a apostila, né? Aí eu queria saber mais ou menos cada atividade, até onde que a gente tem que ler, entendeu? A apostila. Porque aí tu lê. Aí a gente fica meio... Eu, pelo menos, fico meio perdida, né? Meu Deus do céu, tá entendendo? E eu ainda não consegui entender, entendeu? Porque hoje eu peguei a apostila hoje, professor, tá? Se eu me desculpa aí, mas eu peguei hoje. Aí eu falei, eu vou perguntar para ele, né? A primeira atividade, onde é que eu começo a ler e termino. A segunda também, né? Aí desculpa, eu não peguei no começo, né? Eu estou explicando aí. Eu queria que o senhor me explicasse. Sim, tranquilo, Daniel. É assim, ó, nós fizemos nessa semana, que é essa atividade que vocês estão fazendo, é como se fosse o terceiro capítulo da apostila, porque nós já vimos o primeiro, que é sobre ética, na semana passada, fizeram atividade, eu fiz uma aula, aí nós tivemos aquela aula sobre o preconceito, que tem a ver com esse capítulo da ética, aí depois tinha um outro capítulo, que é o Estado, que é esse que a gente vai conversar daqui a pouco, depois tinha... Espera aí que eu acho que tem alguém tentando entrar. Boa noite, Arno. Aí tem o capítulo do Estado, se eu não me engano, da democracia, que é onde estão essas 2 atividades que eu passei para vocês. Uma é sobre o Montesquieu, logo no começo do capítulo do Estado, que seria o segundo capítulo da apostila. E a outra, que é a atividade 1 desse capítulo, do Estado.
E depois, deixa eu abrir aqui a apostila. Depois desse, o Estado, indo um pouco mais para frente, tem um outro capítulo chamado Ser Humano, Ser Político e Ser Ético, Cidadão Pleno. Aí tem uma outra atividade que eu pedi desse capítulo aí, que é a primeira atividade, chamada também atividade 1, a democracia. Então, a partir, você vai ler até chegar nessas atividades aí. Tá? E o que eu vou explicar hoje vai ajudar também a fazer essa atividade. Tá bom? Não é para vocês lerem, é toda a apostila, porque nós estamos ainda nessa parte inicial da apostila. Tá? Mais alguma dúvida aí? Tudo bem? Professor, a atividade é 72, né? São duas atividades que eu pedi na semana passada, né? Eu não. O número que aparece aqui na página é. Da unidade 2, Estado, né? Isso, a primeira, acho que está na página 62. Isso, estou E aqui você na faz 72. Isso, você faz até a questão 3, tira uma foto e me entrega. Pode fazer na própria apostila. Depois, no capítulo seguinte, tá ali Ser Humano, Ser Político e Ser Ético. É a unidade 2. Aí você vai na página 86. É na unidade 2, né, professor? Isso. Aí é a página 86. A democracia. Entendeu? Aí você vai fazer essa atividade aí, tirar foto e me mandar. Tá bom? Agora eu entendi, professor. Beleza? Professor? Oi. Então agora são três atividades, da unidade 1 até a 2 ou a 3. Você diz dessa de tirar foto, né? Isso. Isso. Tá bom? É isso mesmo. Que da unidade 1 é da primeira que eu passei. Tá? Tudo bem? Podemos começar a aula aqui, então? Pode sim. Né? Mais nenhuma dúvida sobre avaliação? Se tiver, pode perguntar, pessoal. Tá. Quem chegou depois, não esquece, então, de pegar a apostila, fazer as atividades, entregar essas atividades. Se tiver dificuldade, entre em contato comigo, eu ajudo vocês, porque nós vamos encerrar a atividade, o componente curricular, essa oferta, na sexta-feira, no mais tardar na segunda-feira. Aí eu preciso dessas atividades para fechar as médias de vocês. Tá bom? Professor, Sim. mas durante a semana o senhor ainda vai passar mais atividade da apostila? Não, na outra semana não. Eu vou passar só mais uma, que aí vai ser isso, que é nessa semana. Até terça, quarta-feira eu devo passar. Aí vocês me entregam até sexta, e talvez na sexta-feira ou na segunda a gente tenha uma aula encerrando. Tá bom? Tá bom, então, professor. Porque, infelizmente, foi muito corrido esse conteúdo com vocês, muito ruim. Quase não Até deu que tempo. acabou bem rápido a nossa aula, professor. Foi, a gente não teve quase tempo de conversar. Porque foi a primeira semana, teve um feriado, depois nem todos estavam matriculados. Aí, na segunda semana, foi uma correria, porque vocês tiveram também alguns alunos entrando no meio, saindo, mais preocupados em fazer as atividades, se organizar. E aí agora, daqui que daria para a gente começar direito mesmo. Mas aí já encerra no dia 18. Depois de mim ainda tem outro componente que vocês vão fazer, não? Esse mês? Português, se não me engano, professor. Já é o próximo. Que dia que começa, vocês sabem? Eu acho que a partir da semana que vem. Já logo que acabar o meu, já começa o dela. Isso. É difícil. Aí por isso que eu não posso me estender muito, entendeu? Aí a gente tem que correr. Paciência. Numa outra oportunidade, nós vamos ter aula presencial, se tudo der certo. Parece que agora as vacinas estão se desenrolando, né?
Aí logo vai começar a vacinar quem de 18 anos para cima, aí logo a gente vai se encontrar, vai ficar mais fácil. Porque, Eu não vejo a hora da gente estar estudando presencial. Eu acho muito melhor, professor. Não, sem dúvida. A gente aprende mais, entendeu? Porque, assim, visualmente é um pouco chato, entendeu? E não é só isso, né? Nem todos vocês têm acesso. Às vezes é um celular para 3, 4 pessoas dentro da casa, não tem os horários. O da Francisca mesmo está quebrado, ela não consegue acessar as Sim, aulas. eu compreendo. Eu sei que é difícil, não está fácil para ninguém, nem para nós, que somos professores, nem para vocês, mas eu imagino que para vocês está pior ainda, porque não é fácil mesmo ter que se organizar sozinho, ter que estudar em casa, só com a gente passando as atividades. Então, assim, no que depender de mim, eu estou fazendo o que eu posso para ajudar vocês, para facilitar esse processo, tá? Mas Não, eu também professor, você está preciso. sendo ótimo. Eu estou gostando muito da sua aula. Entendeu? Que bom. O senhor é um professor muito bom. Fico feliz. E eu preciso só que vocês façam isso. Tiver alguma dificuldade, entre em contato, pergunta, tá bom? Para vocês não terem dificuldade depois. Quer falar, Maria Helena? Só tem que abrir aí o microfone. Diga. Professor, então se eu entregar a atividade da apostila até sexta-feira, tá valendo, né? Sim, não se preocupem com as datas, entendeu? O que eu preciso é que vocês entreguem. Nem que se for lá a primeira atividade, você me entregar tudo na sexta, não tem problema. Que vocês podem deixar de fazer e entregar as atividades, tá bom? Tá bom, professor. Tá? A gente vai levando aí, porque eu sei que não está fácil. Tá? Vou fazer o seguinte, então. Eu vou começar aqui, eu vou passar um slide para vocês e vou explicando junto, depois eu vou passar um vídeo. O conteúdo que eu vou passar para vocês, eu acredito que é um conteúdo que tem a ver com a nossa vida, então não vai ser muito difícil vocês entenderem. Tá? A gente vai falar primeiro sobre o que é o Estado, o que é esse conceito de Estado. Depois a gente vai falar sobre o conceito de democracia. E, por último, a gente fala sobre direitos humanos. Tá? Então, é tudo bem rapidinho. Se vocês tiverem dúvida, aí vocês perguntem. Tá? Que aí já vai andando na apostila de vocês. Eu vou apresentar aqui. Deixa eu só ver aonde... Achei. Espera aí que... Eles mudaram aqui o desenho do Google. Ficou diferente. Espera aí. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se dá certo. Tá aparecendo, né? Todo mundo está vendo, né? Tá sim, tá aparecendo. Beleza. Deixa eu só ampliar aqui, se eu consigo ampliar e vocês também verem. Peraí, só um instantinho, pessoal. Pronto. Ele não aparece a página inteira para vocês, né? Parece com os quadradinhos aí do lado. Bom, paciência. Então, ó, os temas que a gente vai ver hoje é esses aí: Estado, democracia, biologia e direitos humanos. Aí eu vou passando aqui. Minha tela não está aparecendo. Não está aparecendo aí para você? Não. Ué. Mais alguém não está vendo, não? Não, professor. Não apareceu para mim, não. Ué. Para mim apareceu aqui. Eu estou usando o celular também, eu estou vendo aqui também. Meu também está aparecendo aqui. Para mim também apareceu, professor. Tudo bem? Aqui tá tudo ok também. Beleza. Para quem que não está aparecendo? Para mim está aparecendo, professor, também. Todos deram certo. Tá ótimo. Para mim não está aparecendo, não. Quem que não está? O meu agora está aparecendo. Apareceu para mim, professor. Obrigado. Que bom. Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, os temas da aula de hoje são esses, que são os capítulos que vocês estão
receberam lá para fazer as atividades. Estado, democracia, direitos humanos. Tá bom? Primeiro vamos falar sobre o conceito de Estado. Estado, eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar quando a gente pensa sobre uma aula, sobre um local para cuidar da saúde, a gente procura o que a gente chama de serviço público. Então, existem os serviços públicos e os serviços particulares. Tudo que é público, ele é organizado, ele é mantido pelo governo, que seria o que a gente pode identificar como Estado. Tá? Então, o que significa o conceito de Estado? E de que forma ele vai afetar a nossa vida? Como, por exemplo, na educação, na saúde, no transporte. Então, o Estado, ele é como se fosse o governo, a forma como o governo administra os impostos e como ele faz esses benefícios chegarem até as pessoas. Nem sempre existiu Estado. Vocês devem saber que, durante muito tempo, a organização do mundo era feita por pessoas, por cidades, por grupos menores, tribos, organizações que iam se mantendo sozinhas. Com o passar do tempo, foi criando sistemas de governo para poder facilitar a forma de administrar os países e os territórios que esses países pertenciam. Então, existe um pensador, que foi o que vocês fizeram a atividade, que chama Montesquieu. Esse Montesquieu, ele teve uma importância muito grande, porque ele criou um sistema que acabou sendo usado até os dias de hoje. Que na época dele, quem governava era os reis. E os reis governavam de uma forma absoluta. Então, eles tinham o controle do poder total. Eles não dividiam o poder com ninguém. Ficava todo o poder concentrado nas mãos dos reis. E o Montesquieu achava isso ruim, porque isso acabava levando a uma forma de se governar que prejudicava a população. Porque uma pessoa sozinha não consegue tomar todas as decisões adequadas para todas as pessoas do seu país. Tudo. Então, ele escreveu um livro, e nesse livro ele elaborou uma proposta para dividir o poder. E essa proposta ficou muito famosa e até hoje é utilizada, que é a divisão do poder em 3 partes, que é isso daqui, no livro Espírito das Leis, que foi publicado em 1748. Então, ele resolveu criar um sistema que dividia entre poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, normalmente, o objetivo dessa divisão é impedir que o poder fique acumulado em uma pessoa só. Então, na época dele, como eu disse, haviam os déspotas, que eram pessoas que governavam com autoritarismo, com violência, acumulavam todo o poder nas mãos delas. Então, criando essa divisão entre poderes, eles conseguiram, ao dividir o poder entre quem faziam as leis, o judiciário, que aplicava as leis, que fiscalizava as leis, e o poder executivo, que fazia essas leis serem implantadas, você conseguiu permitir que as pessoas pudessem ter os seus interesses atendidos. Então, esse sistema de divisão de poderes, ele é utilizado até hoje, e é o que existe no Brasil. Eu vou passar um videozinho, e esse vídeo vai explicar melhor como ele funciona, que aí vocês vão ver que isso tem relação com a nossa vida até hoje. Só um momentinho, que aí eu vou interromper aqui para eu poder passar o vídeo. Vamos lá. Alguma dúvida até então? Tudo bem? Tudo bem. Beleza.
Então vamos lá. Esse vídeo vai ajudar vocês a entender melhor. Isso, chama os 3 poderes. Então vamos lá. O Brasil é um dos países que usam a tripartição dos poderes e o nosso sistema de governo é o presidencialismo. Mas isso não significa que o presidente manda em tudo, não, tá? Ele não tem poderes absolutos, até porque se isso acontecesse, ele seria um ditador, como acontece na Coreia do Norte, por exemplo. Nosso Estado é formado pelos chamados 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. É como se o país fosse uma empresa e tivesse 3 grandes diretorias, cada uma com uma função bem específica. A diretoria do executivo é responsável por administrar a empresa Brasil. Já o legislativo é o responsável por definir as regras, ou seja, ele cria as leis e as regras do jogo. E o judiciário tem a função de cuidar dos conflitos que podem aparecer por causa dessas leis durante esse jogo. E esses conflitos são muito recorrentes porque cada um interpreta as regras de maneiras diferentes. E isso acontece justamente porque as leis são subjetivas. Não tem como ser igual a matemática, em que 2 mais 2 é igual a 4 e isso é incontestável. E dentro desses 3 poderes existem diversos departamentos, gerentes e cargos que definem outros pontos importantes da nossa política. Começando pelo executivo, o grande chefe é o presidente, mas é impossível ele cuidar de todas as áreas sozinho, e é aí que entram os ministérios. Imagina que o Brasil é uma grande empresa que produz bombons de chocolate. Não tem como o CEO da empresa cuidar da compra da matéria-prima, da produção, da embalagem, da venda, tudo sozinho. Ele precisa de um departamento que tenha um responsável para cada uma dessas áreas. E os ministérios são esses departamentos. Então, o Ministério da Educação é o setor responsável por cuidar da área de educação no país. E isso vai desde as escolas, do que elas vão ensinar aos alunos, até como vai ser feita a prova do Enem, por exemplo. Esse processo acontece em todas as áreas: saúde, segurança pública, ciência, tecnologia e economia. Além disso, cada presidente pode decidir quantos e quais ministérios são necessários durante a sua gestão. O outro poder no Brasil é o legislativo, que é formado pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que é onde ficam os deputados e os senadores. São eles que fazem as regras do nosso país, são eles que fazem as nossas leis. Eles também têm a função de aprovar muitas coisas que o presidente queira fazer. Como eu disse, o presidente não governa sozinho, não tem poder absoluto e não pode fazer o que ele bem entendeu. A maioria das medidas tomadas pelo presidente precisam ser aprovadas tanto na Câmara quanto no Senado. Mas existe uma coisa chamada medida provisória, que é quando o presidente decide criar uma regra e essa regra passa a valer imediatamente. E aí você vai me perguntar, você acabou de dizer que o presidente não pode decidir nada sem o Congresso? E sim, as medidas provisórias não são uma exceção à regra, mas eu já vou explicar o porquê. Bom, quando o presidente determina uma regra por meio de uma medida provisória, ela passa a valer no mesmo instante em que ele assina o papel com a MP. MP, que é a sigla usada para a medida provisória. Porém, para essa regra continuar em vigor, o Congresso tem que aprovar ela no prazo máximo de 120 dias. Se os parlamentares não aprovarem ou não votarem essa regra, ela perde o efeito. Por exemplo, numa situação hipotética, vamos imaginar aqui. Hoje o presidente decide retirar todos os semáforos de trânsito da rua, vai sair todo mundo. Amanhã uma equipe vai lá e tira todos os faróis. Essa decisão precisa ser aprovada pelos deputados e senadores. Se em até 120 dias eles reprovarem essa medida, ela deixa de valer. Se por acaso eles não colocarem essa MP em votação, porque tem muita coisa acontecendo, eles estão trabalhando muito, não tem tempo de ver a medida nesse prazo, ela também perde validade. E aí no 121º dia, uma equipe de trânsito precisa recolocar todos os semáforos na rua de novo. Nesse ponto, você já pode estar concluindo, então, que quem manda no país são os parlamentares, que o presidente está lá só para enfeitar. Também não é assim. Porque essa relação é uma via de mão dupla. O presidente também tem o poder de vetar uma lei criada pelo Congresso. A ideia é que todos os poderes juntos criem uma governança balanceada, que nenhum tenha poder absoluto e que todos monitorem uns aos outros. E o que é mais importante disso tudo, galera, é que as pessoas precisam criar consciência da importância do voto nos senadores e nos deputados, porque no fim é o conjunto de todos eles que governam o nosso país e não só o presidente. Ah, e outra coisa bem importante para vocês saberem é que toda essa estrutura explicada acontece também nos estados e em cada município brasileiro. Então tem o presidente com seus ministérios e o Congresso com suas leis. Nos estados a gente tem o governador, que seria o equivalente ao presidente daquela região, e tem as secretarias estaduais, que são mesmo que os ministérios ali para aquele lugar. Tem a Secretaria da Saúde, da Educação, da Segurança Pública. E o equivalente ao Congresso, nos estados, são as assembleias legislativas, compostas pelos deputados estaduais, que nós também escolhemos por meio do nosso voto, não vamos esquecer.
E tudo isso também vale para cidades e municípios, mas nesse caso os personagens são os prefeitos e os vereadores, que ficam nas câmaras municipais. E agora, por último, o judiciário, que é a terceira parte da democracia pelos três poderes. De forma bem simples, o judiciário tem a responsabilidade de fazer com que as leis sejam cumpridas. Assim como os outros poderes, o judiciário também tem diversos setores. E o órgão mais importante deles é o Supremo Tribunal Federal, o STF, que, como o nome já sugere, é o tribunal maior do país. Ele é composto, o STF, por 11 ministros, que não são iguais aos ministros da educação, da economia, etc. Esses são basicamente juízes. Mas não é qualquer causa também, processo que chega ao STF não, tá? Ele é destinado apenas a processos em terceira instância, ou seja, que já tenham passado por outros tribunais menores, ou então para julgamentos que envolvam pessoas com foro privilegiado. Quem tem direito ao foro privilegiado? Presidente da República, vice-presidente, ministros do governo, deputado federal, senadores, ministros do Supremo e comandantes militares. Mas esse foro só é válido enquanto os políticos estão exercendo o cargo. Quando eles deixam a posição, eles voltam a ser julgados pela justiça comum, nos tribunais comuns. Mas o sistema judiciário não é composto só pelo STF, não, tá? Ele engloba todo e qualquer tribunal do país. Alguns cuidam de temas específicos. É o caso do Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pelos processos relacionados às eleições, e o Tribunal Superior do Trabalho, que julga causas trabalhistas. Você achou difícil, né? Calma, ainda não acabou, não. Porque apesar do nosso sistema político ser conhecido por três poderes, ainda tem um órgão independente muito importante aqui nessa jogada, que é o Ministério Público Federal. O MPF basicamente tem a função de ficar de olho no que os três poderes estão fazendo. Esse órgão é comandado pelo Procurador-Geral da República, e ele é aquela pessoa que pode denunciar o presidente, por exemplo. Mas essa denúncia tem que ser aceita pela Câmara dos Deputados para ser iniciada uma investigação. É complicado mesmo, não se preocupe, mas o mais importante é ter em mente que a ideia dos três poderes é conseguir balancear e manter uma governança equilibrada e sem que ninguém tome decisões absolutas, tiradas da cabeça de qualquer jeito. Entender essa estrutura é importante também para você escolher bem para quem você vai dar seus votos nas eleições e para saber de quem cobrar depois que todo mundo for eleito. Para quem ainda não sabe, meu nome é Juliana Machado, esse foi o Examinando desta semana. Se vocês gostaram, siga o nosso canal e redes sociais para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Pois bem, alguma dúvida aí, pessoal? Não, nenhuma. Então aí, ó, partindo daquela ideia lá do Montesquieu, que aparece no exercício de vocês, ele utiliza essa divisão que vocês viram agora para impedir que alguém controle sozinho tudo, se torne um déspota, se torne um tirano, uma pessoa que administra tudo com violência e sozinho. Como vocês viram, mesmo o presidente, ele não consegue administrar tudo, ele não consegue mandar sozinho, ele tem que dividir o poder com outras pessoas. No caso, o poder legislativo, que é quem cria as leis, e o poder executivo, que fiscaliza se essas leis estão ou não sendo executadas. Então, todos esses poderes, um fiscaliza o outro. E isso está muito evidente no Brasil de hoje. Se vocês assistirem os telejornais, vocês vão ouvir falar muito do STF, ouvir falar muito do Ministério Público, ouvir falar muito que está tendo uma CPI agora, que está investigando se o governo federal agiu ou não corretamente durante o período da pandemia. E quem está investigando isso são os senadores. Então, é o legislativo verificando se o governo agiu corretamente, seguiu as leis, fez o que podia fazer e o que devia fazer com o dinheiro público. Então, tudo isso é feito porque nós vivemos numa democracia. Se não fosse uma democracia, uma pessoa, como ela disse no vídeo, seria um ditador e não permitiria que isso acontecesse. Então, a divisão dos poderes, que é muito importante nela, é que cada poder seja independente, que ele tenha liberdade para poder investigar, para poder ter condições de impedir que o outro poder fuja das leis. Que o que determina como um país funciona é a legislação que está na Constituição. Existe uma lei geral para o país inteiro que chama Constituição. E se desobedecer essas leis da Constituição, aí esses dois outros poderes interrompem um deles, que é o legislativo e o judiciário.
Então, eles estão ali para impedir que o presidente ou que um deputado, um senador, desobedeça à Constituição. Um juiz, tá ok? Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Tá. Vou Não, voltar professor. lá para o slide. Tudo ok. Tudo beleza. Ok, professor. Que ótimo. Qualquer dúvida podem perguntar, tá? Vou voltar aqui então para o slide, que aí a gente. Eu vou explicar então os conceitos de. Diga. O senhor vai levar a aula até o nosso horário mesmo, normal da escola? Não, eu vou. Acho que até umas 9h30 a gente consegue terminar. Ou, desculpa, 9h30 não, é que eu estou em outro estado, eu estou uma hora à frente de vocês. Até às 8h30, tá bom? Tá bom, professor. Acho que não passa disso, tá? Deixa eu só voltar para o slide. Ué, sumiu agora, peraí. Só um instantinho, gente. Cadê o slide? Voltou. Vamos ver se ele aparece. Peraí. Pronto, apareceu. Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Está meio pequeno, não sei se dá para ver. Pronto. Já está aparecendo aí, né? Bom, então, como é que a gente define o que é o Estado, né? Então, o Estado, ele é a estrutura no qual um governo se constrói em determinada época e lugar. Então, essa estrutura que o governo constrói, ela pode servir para explicar como se organiza as classes sociais, por exemplo. As relações que essas classes têm umas com as outras. O sistema de governo, a organização política, se é um governo capitalista, se é um governo socialista. E o governo, por outro lado, ele indica a vigência do Estado. Ou seja, quem está operando nessa época e nesse lugar. Então, por exemplo, atualmente, o presidente atual, ele que determina como funciona o Estado, para onde o Estado vai atuar, quem ele vai defender, quem ele não vai defender, porque é o governo dele que vai direcionar as funções do Estado, ok? Então, cada Estado age de uma maneira. Existem umas explicações durante a história para entender o Estado. Então, a primeira dela foi uma teoria que foi feita pelos gregos, em que o Estado ele seria independente dos indivíduos. Porque por que a gente precisaria de outras pessoas para governar para a gente? Então, isso sempre foi uma dúvida dos pensadores, tudo. Então, para o Platão, que era um grego, um filósofo muito importante, ele dizia que o Estado ele era parecido com os homens, daí o termo organicista, que vem de organismo. Então, ele é comparado a um organismo vivo. Então, o Estado ele era semelhante aos homens, mas em relação às partes que compõem o Estado e as funções. Ele era superior aos homens. Já o Aristóteles, um outro filósofo que veio depois do Platão, ele dizia que o Estado ele existia por natureza, sendo antes dos homens, que ele sempre existiu. Então ele considerava que as pessoas eram dependentes do Estado, do governo, e que o Estado não era algo autônomo, mas que era preciso que ele tivesse a comunidade, as pessoas para ele existir. Logo depois, mais à frente, surgiu uma concepção que é parecida com a que nós temos hoje, que é a contratualista. Vocês já devem ter ouvido falar de um pensador chamado Maquiavel, que escreveu um livro muito famoso chamado O Príncipe. E nesse livro ele falava que uma das frases conhecidas dele é que os fins justificam os meios. Então ele escreveu um livro explicando
como os reis deveriam governar e o que eles deveriam fazer para ficar no poder. Então, o Estado ele é considerado, para esse pensador, uma criação dos homens. Foram os homens que criaram o Estado. E não o Estado que existiu sozinho, sem ninguém o imaginar. Um pensador chamado Cícero, que viveu antes de Cristo, dizia que o Estado era assunto do povo. E este, mais do que um aglomerado de homens reunidos, era uma reunião de pessoas associadas por um acordo. Então, as pessoas aceitavam, concordavam com a ideia de serem governadas por outra pessoa ou por um grupo de pessoas, que é o que aconteceu com o pensamento do Rousseau, que criou a ideia do contrato social. Segundo Rousseau, o homem ele nasce bom, o homem, a mulher, ele nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade. Então, para evitar que o homem se destrua, se mate um ao outro, é criado um acordo, um contrato social entre as pessoas, em que as pessoas combinam entre elas que elas aceitam ser governadas por alguém para que esse sistema, esse Estado mantenha essas pessoas sem elas se destruírem, entendeu? Então a ideia do Estado é essa, impedir que as pessoas se autodestruam. Então essa é a ideia que existe até hoje, que é pensada até hoje, para impedir que as pessoas se destruam, é então criado a ideia de Estado como contrato, tudo bem? Que é mais ou menos o que a gente acredita hoje. Deixa eu voltar aqui para o slide. Opa. Tudo bem aí? Alguma dúvida sobre o Estado? Não, professor, pode continuar. Beleza. Bom, todo mundo aqui sabe o que é democracia, não? Já ouviu falar disso? Já ouviram falar? Democracia é um sistema que a gente vive. Quando a gente fala em democracia, ela é uma palavra muito antiga e que existiu em vários períodos da nossa história. Então, ela é uma palavra grega e ela significa demo, que é povo, e cracia, que é poder. Ou seja, democracia é o governo do povo. Então, em linhas gerais, democracia significa que é um sistema onde quem toma as decisões políticas é o povo. São as pessoas que decidem como deve ser o governo, como ele deve se portar. No nosso sistema democrático, né, existem algumas características que são compreendidas pela maneira como a nossa democracia está organizada. Então, todos nós entendemos a democracia através do voto. Então, a gente acredita que, quando a gente está votando, a gente está exercendo diretamente a nossa ação democrática. Só que a democracia é muito mais ampla do que isso. Ela envolve muito mais ações do que simplesmente votar. Né? Então, essa palavra, esse conceito, né, que surgiu na Grécia, só que na Grécia, a democracia, na cidade de Atenas, ela não era para todas as pessoas, ela era um sistema bem restrito que só servia para um grupo mais rico, onde ficava excluído as mulheres, os escravos e os estrangeiros. E a maior parte da população, então, ficava de fora. Só o cidadão nascido na Grécia, homem e maior de 18 anos, que podia participar das decisões. Então, era uma democracia mais restrita. A nossa democracia se assemelha ao que aconteceu na França, no século XVIII, durante a Revolução Francesa, em 1789, onde
viveu, por acaso, Montesquieu, que a gente estava falando agora há pouco, e foi um período onde as pessoas lutaram para derrubar os reis e implantar uma república, que é um governo com eleições, onde você escolhe ou um presidente, um primeiro-ministro, e ele governa junto com a população. Então, a democracia, de certa maneira, é uma forma que as pessoas, a maioria da população tem para poder participar do governo. E o voto, ele é um dos instrumentos para a gente participar da democracia, porque a nossa democracia, ela é uma representativa, é uma democracia onde a gente escolhe pessoas que vão nos representar. Quem seriam essas pessoas que a gente escolhe? No caso das cidades, os vereadores e os prefeitos. No caso do Estado, o governador e os deputados estaduais. E no Brasil, no âmbito do país, é o presidente, os senadores e os deputados federais. Quando a gente vota nessas pessoas, nós estamos dizendo que essas pessoas devem nos representar, ou deveriam nos representar. Só que nós sabemos que são partidos, são pessoas que acabam atingindo outros interesses que não os nossos, né? Então, esses eleitos acabam, muitas vezes, governando para empresas, governando para grupos mais ricos, e a população, em geral, acaba ficando excluída da participação. Então, mesmo o voto, ele não é um sistema que permite que todo mundo participe. Se a gente não se envolver em outras formas de participação popular, né, a gente não vai conseguir exercer o nosso direito democrático. Se a gente não, por exemplo, for filiado a um sindicato, se a gente não tentar participar de uma associação de bairro ou tentar se organizar de outras formas para poder participar, para poder ter os nossos direitos representados, se a gente só achar que é com o voto que a gente vai conseguir ser representado, vai ser muito difícil, porque muitas vezes a forma como as eleições são organizadas, as influências da televisão ou de outros órgãos de fake news e uma série de coisas acaba atravessando o nosso direito de voto. Então, até mesmo o voto, pela nossa Constituição, ele significaria que todos poderiam participar. Por exemplo, no caso do Brasil, o voto ele é obrigatório, secreto e direto. O que isso quer dizer? Que o voto ele é obrigado todas as pessoas maiores de 18 anos até os 70 anos votarem. Quem não está obrigado a votar? Para quem que o voto é facultativo? Para quem tem entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos. E os analfabetos, eles não precisam votar. Além disso, outro ponto importante aí da nossa democracia é que a ideia de uma democracia representativa como a nossa, qualquer cidadão pode se candidatar para ser representante, para ser um político, por exemplo. E não é bem assim, porque, na prática, existe uma determinação na nossa Constituição que só permite que só possa se candidatar quem estiver filiado a um partido. Então, você não pode, se você não estiver ligado a um partido, sair candidato. Uma outra coisa também, existem idades, segundo a Constituição, para você poder sair candidato. Então, por exemplo, para sair candidato a vereador, a idade mínima é 18 anos. Para deputado federal, 21 anos. E para deputado estadual também. Prefeito e vice-prefeito, 30 anos. Governador e vice-governador, 35 anos. E também para presidente, vice-presidente e senador. Então, e os candidatos não podem ser analfabetos para poderem participar das eleições. Então, não é para todo mundo. Não, existem algumas regras. E o voto, ele é direto, só que isso significa que quando você vota, quando você escolhe os seus representantes,
que vão ocupar os cargos de prefeito, governador, presidente, seria o seu voto diretamente para essas pessoas. Só que a gente sabe que nem em todos os momentos o voto foi possível. Vocês devem se lembrar que houve no Brasil já uma ditadura de 64 até 85, onde as eleições eram indiretas. Isso quer dizer que não era a gente que votava, era o Congresso que escolhia quem ia ser o presidente, quem iam ser os senadores. Foi depois de 1985 que a gente pôde votar novamente. Só que também, como eu estava falando, a gente deve prestar atenção nos cargos públicos, que muitas vezes é designado. Por exemplo, nós não votamos em secretários da saúde, em ministros da saúde, eles são nomeados ou pelo presidente, ou pelo governador, ou pelo prefeito. Então, eles não são eleitos por nós. Juízes não são eleitos, eles são escolhidos, por exemplo. No vídeo aí se falou sobre os ministros do STF. Os ministros do STF, eles são escolhidos pelo presidente. É o presidente que indica e eles ficam lá até eles atingirem a idade de 70 anos. Então, tem uma série de situações onde a gente não pode participar. São cargos cargos públicos, do qual a gente não pode escolher, não pode votar. Sem contar em procurador-geral, diplomatas, juízes, que são escolhidos ou pelo governador, ou pelo prefeito, ou pelo presidente. Então, o fato do voto ser secreto também implica o direito de você não precisar revelar a pessoa que você votou. Então, nem sempre o povo é quem decide. E nem sempre as pessoas que a gente escolhe para nos representar tomam medidas que vão nos favorecer. Por isso é muito importante a gente pensar bem sobre quem a gente está escolhendo, quem são as pessoas que estão decidindo o nosso futuro, porque basta ver o que está acontecendo agora durante a pandemia para a gente perceber que uma escolha errada afeta a nossa vida para sempre. A gente é profundamente prejudicado se não tiver uma decisão correta. Então, aí no final dessa discussão, vocês tinham aquela atividade para vocês fazerem sobre a democracia, que era para responder, acho que 3 perguntas. Alguma dúvida? Até aí? Até agora não. Todo mundo entendeu? Beleza. Aí eu vou continuar, então, com o slide, que aí a gente vai discutir um outro tema. Beleza. A gente vai falar, então, agora sobre direitos humanos, que está na apostila de vocês, não é um assunto que eu havia passado agora para essas atividades, mas já vai entrar na discussão que a gente vai fazer durante essa semana. Então, quando a gente fala sobre democracia, quando a gente fala sobre um governo onde as pessoas possam participar, nisso tudo inclui que todas as pessoas tenham direitos para elas poderem viver bem. Então, quando a gente fala em direitos humanos, o que vocês pensam? O que vem na cabeça de vocês? O que vocês acham que são direitos humanos? Alguém se arrisca? Professor, eu acho que eu poderia explicar mesmo só na aula assim, presencial mesmo. Ó. Você não consegue imaginar o que significa direitos humanos? Essa ideia de... Diga. Para mim, eu acho que é direitos iguais. Eu sou o pessoal que defende o bandido. Essa é uma ideia equivocada sobre os direitos humanos, né? O que você ia falando, Gleice?
que a Gleice falou sobre a ideia de que os direitos são iguais para todos. Para todos. Não importa o Professor, que não você... para todos, né? Tem Sim, algum que tem essa. isso, exatamente. Deveria ser para todos. A ideia dos direitos humanos, ó, ela existe há muitos anos. A primeira vez que isso foi formulado foi durante a Revolução Francesa, no século XVIII, quando, no final da Revolução, os homens e as mulheres ficaram chocados com o que estava acontecendo, com o desmando dos governos que os reis fizeram, e aí resolveram criar uma série de leis que pudesse favorecer as pessoas que estavam sendo exploradas, que passavam fome, que não tinham ajuda de ninguém. E criaram a Declaração dos Direitos dos Homens. Nessa declaração, que foi criado pelos franceses, determinava que eram os direitos básicos, o direito à vida, o direito à saúde, à educação, o direito à moradia, o direito a você ter uma vida justa, digna, ser tratado de forma igual perante a lei. Então, esses direitos, todos eles, depois, em 1948, quando acabou a Segunda Guerra, que ficou famosa pela perseguição que os nazistas fizeram contra os judeus, 6 milhões de judeus e judias morreram durante a Segunda Guerra, assassinados pelo governo nazista e fascista em campos de concentração de formas violentas, tudo, simplesmente pelo fato de que os nazistas achavam que eles queriam uma raça superior e que os outros não poderiam fazer parte desse grupo. Então, o racismo, a xenofobia e outros sentimentos horríveis que vieram do nazismo e do fascismo destruíram a vida de mais de 6 milhões de pessoas. E em outras épocas da história, como, por exemplo, quando houve a colonização do Brasil, milhares e milhares de indígenas foram assassinados no início da colonização, milhares e milhares de negros e negras foram trazidos da África para serem escravizados no Brasil. Então, tudo isso, a escravidão, a violência, tudo isso são desrespeitos aos direitos humanos. Aí, após a Segunda Guerra, se criou uma declaração pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para determinar que deveria se respeitar direitos mínimos em qualquer situação. E um desses direitos, que a Gleice comentou, seria esse, de que todos são iguais perante a lei. Né? Todos deveriam ser tratados de maneira igual diante do mundo. Só que nós sabemos que, na prática, isso não acontece. Infelizmente, não é cumprido, né, esse conceito de igualdade, do que a gente chama de isonomia, né, em que todos deveriam ser respeitados de forma igual. Existem diferenças, né, na maneira como as pessoas são tratadas, tudo. Recentemente, vocês têm acompanhado a forma como pessoas têm sido mortas nas favelas, pessoas têm sido mortas na periferia por ações de polícias ou por ações do tráfico, a violência que existe nessas regiões, porque não há investimento público em saúde, em educação, e uma série de outras situações que afastam as pessoas de uma vida igual, que não tem um tratamento igual. Então, toda essa situação acaba tirando isso que seriam os direitos, né, das pessoas, e nem todo mundo consegue. Essa coisa que a Maria Alice falou, de que direitos humanos às vezes é associado a bandido, né, a defensores de bandido. Na realidade, essa ideia foi criada justamente para contrariar a defesa de que se deve fazer de todas as pessoas.
quando você permite que uma pessoa, independente do que ela fez, fosse julgada e condenada e cumprisse a sua pena na cadeia de forma legal, quando você acredita que essas pessoas devem ser mortas, mesmo quando a lei não permite isso, você está desrespeitando o direito dessas pessoas. E o que hoje pode ser desrespeitado, como tem ocorrido, quando a polícia invade a favela e na cabeça da polícia todo mundo que vive na favela é bandido, só porque é negro ou negra, ou porque é pobre, e a polícia se dá no direito de atirar, como aconteceu, não sei se vocês viram na TV, a história daquela garota de 24 anos que estava grávida, que levou um tiro de fuzil e morreu, porque um policial entrou dentro da favela, deu 5 tiros de fuzil a esmo, para acertar os bandidos. Ninguém jamais faria isso num bairro rico. Ninguém entraria num bairro atirando com casas de pessoas ricas. Então, há uma diferença na maneira como as pessoas são tratadas por causa da sua cor, por causa da sua origem. Então, os direitos humanos existem para defender isso, para permitir que todas as pessoas sejam tratadas de forma igual, inclusive o policial, inclusive a pessoa que comete a violência. Porque se não existe pena de morte no Brasil, todo mundo tem que ser julgado e preso, né? Isso deveria ser o correto. Mas, na prática, o que acaba acontecendo é que esses direitos são desrespeitados. Então, essa questão dos povos indígenas, a questão do racismo, tudo isso é desrespeito aos direitos humanos, né? Afeta a vida direta das pessoas. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor. Tudo bem? Bom, é o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer assim. A partir de um capítulo, está na página Movimentos Sociais. Acho que está na página. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que página. 86. Acho que a partir da 86, aí nós vamos fazer umas atividades durante essa semana, a última atividade, né, girando em torno disso. E aí depois eu vou tirando as dúvidas e a gente vai ter mais uma aula, provavelmente no fim da semana, e aí a gente encerra esse conteúdo, tá bom? Se vocês não têm dúvida, eu vou encerrar a aula, tudo bem? Tá bom então, professor. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação, depois eu vou disponibilizar essa aula para vocês, se vocês quiserem ver depois para tirar alguma dúvida, tá? Quem chegou depois, tudo, pode assistir novamente depois, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês me procurem no WhatsApp. Não esqueçam de entregarem as atividades e a próxima que eu vou passar, tá bom? Muito obrigado por vocês terem vindo na aula aí. Boa noite para vocês. Qualquer coisa, procure no WhatsApp. Tá bom. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tudo ok, professor. Até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.